Beleza? Boa noite. Esse é o nosso segundo encontro síncrono, né, da disciplina Design Sustentável. Hoje a gente vai discutir, né, basicamente algumas ideias de meio ambiente, sustentabilidade e também de contemporaneidade. Né? A gente vai falar de um lugar, de um espaço, mas também do tempo, né? Essa medida que é tão difícil de compreender, né? E quando eu falo tempo, né, é o tempo presente, mas é a possibilidade de futuro e é um pouco de olhar para trás e saber para onde a gente está caminhando, né? Então a disciplina de hoje vai manter o caráter reflexivo, né? Falando desses temas. Ao final eu vou falar do nosso primeiro trabalho, que é super simples, né? E a gente começa agora com essa imagem da cidade de Boa Vista, do céu, e relembrando que na última aula nós falamos, então, de design, né? Eu fiz um grande panorama para a gente entender porque é tão importante, né, para a nossa área de comunicação visual, que está dentro do design, pensar a sustentabilidade e pensar criticamente a sociedade em que a gente vive, né? Porque quase sempre o designer, o técnico em comunicação visual, ele vai fazer projetos para outras pessoas, ele vai ser, de certa forma, um veículo, um mediador, né? Que é essa ideia de interface que eu falei na última aula. E nessa mediação, ele tem, então, a oportunidade de trazer diversas questões na hora que ele estiver desenvolvendo o projeto, não simplesmente atender a demanda de um empreendedor, de uma indústria. Ele pode, sim, atender a demanda deles, mas ter uma preocupação ecológica com o descarte, com o retorno, com a utilização de energia renovável, de processos mais limpos. E é um pouco isso que a disciplina quer estimular nessa discussão. E hoje a gente vai falar de meio ambiente, né? E é legal, né, lembrar e valorizar o nosso lugar, né? Nós estamos na Amazônia, né, nessa grande região que o mundo todo conhece. É uma das palavras mais conhecidas, né, do mundo. E nós estamos falando dela quando falamos também de meio ambiente. E uma coisa curiosa, né? Eu vim de Manaus, que é aqui do lado, só que a ideia que a gente tem de meio ambiente, né, quando a gente fala de meio ambiente, de sustentabilidade, é essa ideia que pensa nas florestas, nos rios, na natureza selvagem, digamos assim. E está correto. Só que não é só isso, né? O meio ambiente é o lugar aonde nós vivemos, né? E é interessante pensar que a Amazônia, embora tenha essa imagem fixa de um grande tapete verde feito de grandes árvores, né? Aqui na região de Roraima a gente tem uma situação diferente, né? Eu mesmo, quando vim aqui nas vezes anteriores, estranhei muito, né? Tudo muito plano, a região de savana, né? Que vocês chamam de lavrado, algumas montanhas muito altas, então a Raquel disse que a imagem sumiu. Eu acho que eu vou tirar o vídeo. Na aula que eu utilizei esse programa, estava dando problema quando eu intercalava apresentação e vídeo. Não sei se vai melhorar, Raquel. Por favor, me diz aqui. Aliás, é o Rafael que está falando. Beleza. Voltou a imagem? Sim, professor, voltou. Beleza, então vai ser sem vídeo para facilitar. Beleza. Beleza, obrigado, tá? Me dei um retorno, qualquer problema, ou se vocês quiserem participar, daqui a pouco eu vou pedir a participação de vocês, né? Nós vamos falar bastante do nosso meio ambiente agora, que vai ser Boa Vista, mas já é interessante perceber, né, que nós falamos de uma região importante da Amazônia, só que a Amazônia contempla, né, diversas paisagens e vegetações diferentes, né? O exemplo
essa diferença que eu, né, percebi e que vocês também percebem em função dos grandes campos, né, que existem em Roraima. Então, a gente já precisa situar, né, qual o nosso meio ambiente. E a caminho de Boa Vista, né, ou no entorno de Boa Vista, a gente tem uma vista que de algumas estradas, né, com o barro vermelho, com a região super plana e um céu, né, cheio de nuvens e que nos dá uma grande perspectiva, né? Lá no fundo tem umas montanhas, né? Isso é bem bacana. Então, eu, né, que vim de fora, estou me apropriando desse lugar, estou entendendo, e a partir de agora, ele também é o meu meio ambiente e já é o de vocês há bastante tempo, né? E, né, dentro da cidade de Boa Vista, né, nos limites dela, no entorno dela, há uma série de recantos, né, de praias, os rios circulam, né, ao Rio Branco, e acho que um dos nomes antigos ou anteriores da cidade foi Boa Vista do Rio Branco, né, o que é interessante. Só que a gente está falando de uma cidade, né, de um núcleo populacional denso, né? Boa Vista concentra a maioria da população do estado. E o tempo que a gente vive, né, o que a gente chama de contemporaneidade, né, o que é contemporâneo? É o que está acontecendo agora, simultâneo com a nossa vida, né? E esse tempo, né, que a gente está hoje, ele é visto, é estudado há algum tempo e assume alguns nomes, né, algumas classificações, de acordo com o teórico que faz ou mesmo a área. Né? Um dos nomes que se tornou hegemônico, né, que todo mundo usa para falar da nossa época, é a pós-modernidade, que teria iniciado ali depois da queda do Muro de Berlim, né, quando o mundo estava separado, né, por duas grandes potências que rivalizavam, e com a quebra dele, né, iniciaria a pós-modernidade, que também se caracteriza por essa simultaneidade de coisas acontecendo, né? Nas cidades, mas nas nossas vidas, a gente começou a ser multitarefas, né? Dirigimos falando ao celular ou digitamos uma mensagem no celular enquanto eu falo numa videochamada pelo computador, né? Isso só para citar um exemplo simples. E, ao mesmo tempo, né, como a gente viu na aula passada, o design cria esse mundo do artifício, né, o mundo artificial, que é o mundo que a gente habita, né? E alguns estudiosos pensam o mundo artificial e o mundo natural, né? E a gente aqui na Amazônia tem esses dois mundos muito fácil, né? Essas duas faces muito fácil. Nas cidades tem parques e no entorno delas há florestas, há recantos ainda muito preservados, e ao mesmo tempo a gente tem, né, uma cidade, no caso de Boa Vista, planejada, com grandes avenidas, com circulação de pessoas, mercadorias, com lixo, né, com dificuldades também, e tudo isso habita o nosso tempo e o nosso meio ambiente. Alguém falou aqui que a minha voz está travando, é isso? Eu espero que já tenha melhorado. Beleza. E aí, né, o nosso meio ambiente, o nosso tempo atual também foi estudado como modernidade líquida, né? E essa palavra líquida reflete muito a falta de definição das coisas. Nós não sabemos, as coisas estão muito misturadas, inclusive os relacionamentos, né? O autor, que é o Bauman, escreveu um livro chamado Modernidade Líquida. A Ana Beatriz disse que não está escutando nada. Eu vou desligar e ligar novamente. Voltou agora, gente, pelo amor de Deus.
Beleza, beleza. Então, eu estou falando do tempo presente, né, que já foi chamado de pós-modernidade, que também é chamado de modernidade líquida, né, e essa liquidez também tem a ver com os relacionamentos, né, que está muito volátil. Você é amigo virtual de alguém sem nunca ter visto, né? Você namora alguém presencialmente, mas tem uma série de paqueras virtuais, né? E essa palavra namoro também adquiriu outra conotação, né? A gente fala ou vocês falam em ficar, né, em rolê e outras denominações para mostrar que essas relações, né, não têm um papel definido, né, elas se desenvolvem e a gente vive também nessa época em que as coisas são possíveis de ser feitas remotamente e tudo isso vai nos dando várias medidas de tempo, né? E, além disso, profissionalmente falando, a gente é cada vez mais exigido. Eu falo isso até como professor, né? Trabalhando nesses tempos pandêmicos em que você tem que preparar conteúdos, lidar com problemas técnicos e, e, e você faz isso meio que na hora, né? Infelizmente, a gente precisa aprender muito rápido, a gente precisa dar conta de metas, né? E esse outro termo que eu coloquei aí, a Sociedade do Cansaço, é um livro, né, de um filósofo sul-coreano que mora na Alemanha, e ele desenvolve, então, uma teoria, né, que a nossa sociedade pode ser conhecida como a sociedade do cansaço. Eu acho que ninguém pode discordar, né? Ao final do dia está todo mundo cansado, são várias atividades ao mesmo tempo, né? Profissionais, domésticas, de outras naturezas. Só que ele, né, chama a atenção para vários pontos. Mais um que eu não terminei de ler o livro, né? Eu ainda estou me apropriando dele, mas uma ideia que eu achei bem bacana é da positividade tóxica. Né? O que é isso? Né? É meio que a obrigação que nós temos, né, de Professor, nos... Oi, Geice. tem gente que não está conseguindo ouvir o senhor, tem gente que não está conseguindo ver nada. Estão falando lá no grupo. Eu não estou vendo, eu vou... Deixa eu ver o que eu faço. Eu vou... Bom, primeiro vai o áudio, tirei e coloquei, né? Não sei se vai funcionar agora. Ficou bem perfeito o áudio agora. Agora eu vou colocar a apresentação. Bora ver. Está aparecendo, a minha voz continua clara. Para mim tá. Para mim também. Beleza. Infelizmente, eu acho que para algumas pessoas, né, talvez o celular ou o equipamento dê algum ruído e não consiga, né? Mas aí, nesses casos, está sendo gravado, dá para ver depois, mas o ideal seria que vocês participassem, né, da aula. Então, só para fechar esse tema da contemporaneidade, né, e da positividade tóxica, a gente vive, né, uma situação em que nós temos a obrigação de ser felizes, de termos sucesso profissional, né, de ter conquistas materiais, e para tudo isso, né, as pessoas hoje em dia têm fórmulas, né? Você precisa acordar mais cedo, acordar às 5, você precisa fazer aquilo, você precisa sorrir, tem a lei da atração, tem uma série de ferramentas que meio que querem nos obrigar a trabalhar mais e sendo pessoas felizes ou positivas. Isso não está errado, mas ao mesmo tempo a gente pode criticar isso, né, e ver que essa talvez seja uma forma de domínio, né,
do nosso tempo. E esse filósofo, então, discute isso e fala de uma sociedade do cansaço, né? E muitas vezes você não sabe, você está cansado da vida, né? Não é só do trabalho, não é só um cansaço físico, né? E também, né, a contemporaneidade que é o tempo que a gente vive, é esse tempo do indivíduo, né, do individual. Nessa imagenzinha que tem na tela, tem várias pessoas se olhando no espelho. Esse espelho pode ser o celular, né, se a gente pensar hoje em dia, as redes sociais. Então, está um pouco filosófico, sim, mas eu vou já precisar da ajuda de vocês para entender Boa Vista, né, que é o nosso meio ambiente. A gente está falando de meio ambiente, sustentabilidade, do tempo presente, né, e como é que é viver em Boa Vista a partir dessas questões, né? Vocês sentem, por exemplo, que vocês estão numa grande cidade, essa grande cidade, o meio ambiente dela, né, facilita a vida de vocês, a circulação, né? Vocês têm um meio ambiente aqui que permite, né, a vida de vocês que ela cresça, né? Tem uma frase de um pensador da arquitetura que ele fala que as cidades, né, são como grandes cenários da nossa vida, né? Se uma cidade ela é pobre de espaços públicos, se ela dificulta a movimentação das pessoas, a vida das pessoas vai ser mais difícil, né? Vai ser mais dura. Então, eu que estou conhecendo Boa Vista agora tenho, né, essa necessidade de entender. E eu coloquei 2 memes aqui para lembrar também, né, que a nossa era, a nossa época, o nosso tempo pode parecer complicado, mas ao mesmo tempo ele é muito imediatista, né? Eu usei 2 memes porque muitas vezes a complexidade do mundo de uma situação é traduzida numa piada, num jogo de palavras, né? Esse meme, por exemplo, da Nazaré, né, é utilizado muito quando você não entende alguma coisa, né? Quando você está pensando, está tentando processar alguma coisa. E a gente consome muita informação, né? E a gente precisa, de alguma forma, encontrar um tempo para digerir, para pensar criticamente, né? Mas, de qualquer forma, a nossa cultura atual é essa, né? A do meme, a do indivíduo se sobrepondo ao coletivo e, ao mesmo tempo, as redes sociais e essa vida digital, né, ela também permite o encontro e a formação de redes, né? Vários protestos, tanto virtuais como presenciais, foram marcados pelas redes sociais, né? Movimentos, né? Esses movimentos se utilizam da comunicação visual, né? Eu acho que todo mundo aqui lembra, por exemplo, daquele desenho, um desenho bem despretensioso, né? Que era, acho que ninguém solta a mão de ninguém, alguma coisa assim, que eram 2 mãos unidas com uma rosa, né? Foi uma tatuadora que fez esse desenho e ele acabou sendo apropriado e virou um elemento de comunicação visual que marca uma determinada época recente, né? Então, esse mundo de conectividade, de redes, de ativismo, né, também exige a nossa participação, não só como cidadãos, mas como produtores de cultura visual, né? E isso é muito dinâmico, isso é muito dinâmico. E aí, sim, né, estamos em Boa Vista do Rio Branco, né? Uma cidade que é sempre mostrada como sendo planejada, né? Se ela é planejada, então você subentende que ela resolveu uma série de problemas e questões que a maioria das outras cidades que não são planejadas tem, né? E aí fica o questionamento: como é que é a cidade para vocês, né? Ela é acolhedora? Vocês se sentem seguros? Vocês se sentem desafiados? A vida de vocês é enriquecida pelos cenários que a cidade oferece para vocês? Vocês já se perguntaram?
É para responder? Sim, por favor, Jéssica. Acho que alguém vai falar aí. Se alguém estiver falando, eu não estou entendendo. Eu acho que esse programa não está ajudando, né? Para mim só saiu um ruído, infelizmente. Não sei se vocês ouviram essa música, né? Talvez Boa Vista seja uma cidade musical. Eu ainda estou tentando decifrar, né? Tentando me encontrar nesse meio ambiente que é o de vocês e que agora é o meu. Eu estou repetindo isso porque é esse meio ambiente que a gente vai atuar, né? Vocês como comunicadores visuais e com outras atividades que vocês já têm, né? Vocês já atuam nesse meio ambiente e a gente vai discutir um pouco, né? Mas eu acho que está difícil de ter a resposta de vocês aqui. Geice, eu estou te ouvindo bem, então vamos lá. Então, tá bom. Assim, eu acho que é uma questão de perspectiva de como a pessoa enxerga tudo, né? Mas, assim, na minha opinião pessoal, eu acho, sim, Boa Vista um lugar acolhedor. Eu acho um lugar bonito, cheio de história, sabe? Eu assisti um documentário recentemente sobre aqui e tem tanta coisa que nem sequer eu sabia. Muitas coisas, assim, místicas e tudo mais, que me deixa bem animada. Eu acho que a gente ainda precisa crescer bastante. Falta bastante pra gente. Não é todo mundo que se sente desafiado aqui. O meu amigo, que foi para o Rio de Janeiro, ele falava que se sentia um peixe num aquário. Já eu não me sinto dessa forma. Eu gosto muito do fato de aqui ser um lugar, assim, mais, entre aspas, natural, né? Tipo, natureza. A gente tá em contato com isso. Eu gosto de que seja um lugar pequeno. Como eu disse, é uma questão de gosto. Eu me sinto em paz aqui. Eu acho que é um lugar calmo, assim, no geral. Só que tem muitas, como eu posso dizer, muitas imperfeições também, né? Muitos pontos negativos também. Em questão que você falou sobre ser planejado, então, como se a gente tivesse um passo à frente por causa disso, e não é bem assim, né? Tem muita coisa ainda que mudar. Legal, Geice. É legal, né, você perceber que a sua cidade esconde histórias, ela tem, né, descobertas a serem feitas e você se sente atraído por ela, né? E as cidades, né, planejadas ou não, elas têm uma vida, elas têm um desenvolvimento, adquirem significados para os moradores, né? Algumas áreas são marcadas, né, são territórios. Por exemplo, eu, né, vim de fora procurando um imóvel, algumas pessoas me sinalizaram uma divisão na cidade, como uma parte com uma infraestrutura que seria considerada melhor e outra não, né? Como se fosse também uma espécie de divisão de classes, como se a cidade tivesse se organizado para separar classes sociais, né? Mas essa foi a percepção dada por alguns moradores, né, com quem eu tive contato. Então, a gente, né, no nosso meio ambiente, a gente precisa se encontrar, né? O que é isso? Né? Eu já tive a experiência, né, de morar em outras cidades e já morei em Salvador por alguns meses e me sentia completamente estrangeiro, né? Um caboclo amazonense, né, amazônico, do cabelo preto, liso, né? E circulava e achava tudo estranho, mas aos poucos eu fui reconhecendo na cidade uma série de sinais
visuais, simbólicos, que me deixavam mais tranquilos. Eu lembro, por exemplo, de encontrar pela cidade inteira pequenos mosaicos, né, que são aquelas montagens de pedrinhas, formando imagens. E eu não entendia, né? Eu circulava de ônibus, né, e encontrava, sempre que eu circulava em algum lugar, uma imagem, um desenho de um bicho, uma frase feita com mosaico. Aí depois eu descobri que era um artista de rua, né, um artista sem formação, que ele resolveu, né, fazer isso, fazer uma intervenção em vários pontos da cidade de uma maneira bem simples e descompromissada. Só que isso foi adquirindo uma proporção, foi mudando a própria cidade, porque as pessoas se reconheciam, né, nesses desenhos, e ele ganhou uma bolsa de estudo para estudar no exterior, eu acho que na Espanha, se eu não me engano, e o mosaico acabou sendo apropriado em alguns lugares para decorar mesas, paredes, por causa de uma intervenção de um morador que resolveu, né, se expressar. E isso é muito... Eu gostei muito dessa história, né, e eu gostava muito de ver essas informações, essa informação visual espalhada pela cidade, né? Esses sinais de que a cidade está viva, de que a cidade quer acolher as pessoas que estão nela. Então, esse é um enigma, né? Boa Vista do Rio Branco, que eu estou percebendo agora e que vocês já conhecem, né? E aí, quando a gente busca, né, a imagem da cidade, ou como ela é representada, a gente tem essas imagens, né, um pouco da imagem de natureza, né, dos banhos, mas também das grandes vias, da cidade planejada, da cidade com alguns monumentos que se destacam, né? Já quando eu coloquei notícias de Boa Vista, você tem um outro lado, né, que são problemas que as grandes cidades têm, que a desigualdade social forma, né, e que existe em toda a cidade brasileira, né? A sociedade brasileira é uma sociedade desigual, é uma sociedade que a gente pode falar violenta, né, em alguma medida, e toda cidade tem, né? Professor, Pode falar, Jess. bom, é que a imagem... O senhor está colocando imagem porque desapareceu aqui para mim? Aí eu... Tô com uma imagem aqui, a projeção da tela. Eu vou tirar e colocar de novo. Eu acho que tem que fazer isso de vez em quando. Para mim está tudo ótimo aqui. Ó, Jace, está aparecendo agora? Sim, apareceu. Obrigado, professor. Para mim apareceu também, professor. Tava tudo em preto aqui. Puxa vida, eu vou ter que achar outro programa para equalizar isso, para deixar tudo igual, né? Mas só voltando aqui, né? Essa é a imagem que a gente tem quando coloca Boa Vista no Google, né? Ele mostra a cidade planejada, a cidade com muitas praças, né? Essa característica é algo muito positivo, né? Com a natureza também, a proximidade do rio, mas quando se coloca notícias, né, de Boa Vista, o que a gente vê são essas dificuldades sociais. É interessante a questão da imigração, né, na cidade, como ela é percebida, e tem uma série de dificuldades que são específicas de Boa Vista, mas que têm, né, similaridades com outras cidades, porque, de novo, a realidade brasileira é muito desigual, né? E a maior parte da população vive numa situação de poucos recursos. Então, a gente vai ter, né, muitos problemas, sempre. E, ao mesmo tempo, né, a cidade de Boa Vista tem esse céu que, para mim, tem sido bastante marcante. Há conjuntos habitacionais, a própria cidade tem paisagens diferentes, mas é interessante que nos limites dela, né, você encontra esse horizonte, né, você encontra um grande lavrado, né? E isso, para mim, acaba sendo
a boa vista que se tem da cidade, é a que eu estou construindo. E, ao mesmo tempo, né, pensando em meio ambiente, alguém falou aqui que não está vendo a apresentação, né? Eu vou tirar e colocar de novo, acho que é a única coisa que eu posso fazer. E me desculpem, tá? Eu acho que é o programa que tem esses ruídos. Eu espero que todos estejam vendo, né? A imagem que a gente tem aqui é do monumento aos garimpeiros, né? Ao garimpo, e ao lado uma imagem de garimpo, né? De Roraima. Então, isso é interessante para o nosso curso de design sustentável, porque o extrativismo, né? O garimpo é uma operação que extrai da natureza, né, um produto, um item, um suprimento que é valioso para a gente. Né? Nesse caso, né, é o ouro. Só que aqui, né, em Boa Vista, em Roraima, a gente tem essa situação. A formação da cidade foi feita também por grupos de garimpeiros. Né? Eu tive um tio já falecido que era garimpeiro e atuava aqui na região. Né? Isso já tem bastante tempo. Então, culturalmente, é importante valorizar as origens, mas é também importante a gente discutir, né? O que ela hoje, né, no nosso tempo presente, no mundo em que a gente vive, qual é o impacto dela? Né? O que ela traz de benefício e o que ela deixa, né, de problemas. E aí eu trouxe essa imagem de Belo Monte, né, que foi um grande desastre ecológico, motivado pela exploração do minério em Minas Gerais e sem ter o cuidado necessário. E também, de novo, é uma atividade que extrai da natureza sem muito cuidar dos recursos que nós precisamos. Né? E essa forma de atuar na natureza é o que a gente chama de economia linear. Né? A gente vai ver daqui a pouco o que é. Né? Aqui tem uma frase que depois eu vou indicar a fonte, que é um pensador que eu estou utilizando nesse curso, né, para a gente discutir a sustentabilidade. Ele escreveu que os humanos estão encenando uma humilhante condição de consumir a Terra. Né? A gente falou de consumismo, a gente está consumindo a Terra. O capitalismo quer fazer um mundo triste, em que operamos como se fôssemos robôs. E ele se questiona por que nossos peixes têm de carregar microplásticos em suas estruturas. Né? Eu não sei se a Cris está aqui, mas algumas pesquisas, né, feitas na região amazônica, né, coletando peixe e avaliando os elementos que estão no estômago dos peixes, né, se descobriu uma série de substâncias, desde mercúrio, né, nas áreas próximas de garimpo, até polímeros, né, micropolímeros de plástico. Né? Isso também acontece nos mares. A gente está, né, eu gostei muito dessa frase, né, consumindo, nós estamos consumindo a Terra, nós estamos explorando, né, esse tem sido o nosso caminho, né, essa economia linear, que tem esse gráfico aqui para explicar. O nome já indica, né? É um sistema em que as atividades funcionam uma ligada à outra, indo numa só direção. Então, você tem os recursos minerais, seja o ouro do garimpo em Roraima, seja os minérios de Mato Grosso ou no Pará, são recursos naturais, né? Já existem. Para a indústria, né, esses materiais são matéria-prima, né, são suprimentos que vão ser processados. Né, o ouro vai virar joias, barras de ouro, né, e o minério de ferro vai ser processado e manufaturado. Né,
E aqui é interessante perceber nesses 3 itens iniciais, né, que o Brasil dispõe de muitos recursos naturais, né, portanto, ele produz muita matéria-prima. No entanto, o Brasil é pobre de indústrias manufatureiras, né? A gente exporta muita matéria-prima, que são chamadas de commodities, né? No mercado internacional. E a gente exporta sem agregar valor e com um custo mais baixo. E depois a gente compra os produtos manufaturados de outros países pagando mais caro. Então, na nossa sociedade brasileira, então, a gente já tem, né, um problema aqui. Né? Mas, continuando, depois que o produto é fabricado, ele vai para o centro de distribuição, né? Vai para as lojas, chega ao consumidor, o consumidor usa o produto até que ele quebre ou até que chegue uma novidade e eu precise descartar, gerando lixo, gerando rejeito. Né? Então, a economia linear ela vai do recurso natural, né? Transformado em matéria-prima, processado, vendido, distribuído, usado e transformado em rejeito, em lixo. E tem sido feito assim há décadas. Né? Só que esse modelo não funciona mais, a gente meio que está no limite, né? Do consumindo a terra já está dando sinais de que vai falhar, né? Que não tem condições, que os recursos são finitos, né? Eles acabam. Então, a gente precisa encontrar uma outra forma de organizar a economia. E essas alternativas já surgiram. Né? Uma delas, que a gente vai ver hoje bem rapidinho, é o que se chama de economia circular, né? Que, em vez de ser uma linha reta, ela busca, né, transformar o que seria descartado em recursos que possam ser aproveitados por esse mesmo sistema. Né? E como outras alternativas da economia circular, a gente tem a economia solidária, o que a gente chama de economia criativa, né, em que o design atua, né, os empreendedores também de produção cultural atuam dentro da economia criativa, e tem uma outra área que é a economia regenerativa, que é mais recente. Né? E aqui, né, tudo isso está dentro de desenvolvimento sustentável. O que é isso? Né? É interessante pensar que sustentável, né? Aquilo que se sustenta. Né? E a gente pode pensar no contrário, no oposto, no antônimo, que é o insustentável, aquilo que não se sustenta, que não se aguenta mais. Então, esse tipo de modelo, né, de desenvolvimento sustentável, ele busca, então, dar condições, né, para que a gente explore os recursos, direcione os investimentos e oriente o desenvolvimento tecnológico e as mudanças para aumentar o potencial atual e futuro para atender as necessidades e aspirações humanas. Essa definição, na verdade, é de um relatório acho que de 1997 ou 87, que é da ONU, né, que foi quando essa ideia começou a ser discutida e ser colocada em prática. Então, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança, né, daquela economia linear para outra que vai investir em desenvolvimento, mas um desenvolvimento, né, que busque não o esgotamento dos recursos, mas o reaproveitamento, e que ele atenda não a aspiração de grupos pequenos, né, mas a maioria. E aqui a gente tem a representação, né, da economia circular, só que aqui é bastante interessante que dividida em 2 ciclos, né? Um ciclo biológico para resíduos e produtos que têm a origem biológica, né? Como alimentos, como a madeira, e do outro lado tem o ciclo técnico, que seria os produtos industrializados, né? E a gente percebe, olha só, um dos caminhos, né? Por exemplo, um computador ou uma televisão, né? É um componente industrial. Né? Ele é utilizado, né? No primeiro ciclo aqui, você dá a manutenção nele para ele continuar funcionando,
né? Não tem mais jeito, ele pode ser reutilizado ou ser distribuído e aproveitado em outro lugar, né? Na remanufatura, e depois ele pode ser separado e reciclado, né? Os diversos materiais que existem num computador, o plástico, a tela, a bateria, o metal, as LEDs, os circuitos podem ser desmembrados e reaproveitados na fabricação de novos componentes, né? A mesma coisa no ciclo biológico, né? Ela tem uma série de processos que podem gerar recursos, né? Só que, claro, isso não é uma ideia fácil de pôr em prática e a gente tem, né, soluções bem pontuais na nossa realidade, né? Em Boa Vista, eu não sei, mas em Manaus há pontos de coleta seletiva, havia um grande lixão, mas já temos um aterro sanitário, algumas indústrias já têm, né, um ciclo muito próximo dessa ideia de economia circular, e algumas grandes empresas também trabalham com essa ideia, se não completa, com alguns elos, né? E elas fazem propaganda desse modelo, que é algo bastante interessante. E esse modelo está sendo aplicado em vários países, não só em organizações privadas, né? E é bem interessante pensar que a União Europeia, né, desenvolveu um plano para implantar a economia circular no seu território, né? E dentro das etapas, ela colocou a área do design, né? Isso é bastante significativo, porque como ficou claro na última aula, quer dizer, eu espero que tenha ficado claro, a nossa área, né, de comunicação visual, de design de produto, de usabilidade, de moda, de interface, dá forma, projeta todos os equipamentos, os materiais que a gente utiliza. Então, nós, né, como agentes, podemos trazer essa preocupação, né, para o nosso dia a dia do projeto, né? E aqui, então, eles desenvolveram uma espécie de economia circular, né, que atenda às demandas de cada país, mas que deveria seguir essa sequência, né? Os produtos são projetados, né, seguindo diversas normas, padrões e requisitos ecológicos, depois são produzidos, né, o material é transformado e pode voltar para ser reprocessado, ele é distribuído, né, ele vai ser consumido, usado, ele pode ser reutilizado, reparado, e caso se esgote todos os usos, as formas de uso dele, ele vai para a recolha, né, ele vai ser recolhido e vai receber um tratamento adequado. E o tratamento adequado tem como finalidade o mínimo desperdício. Na verdade, na economia circular, a gente não trabalha com a ideia de lixo, né, com algo que vai ser jogado fora, descartado. O que é descartado é mais um recurso que vai ser processado por esse sistema, né? E aqui é interessante pensar que há alguns verbos, né, alguns comandos que a gente tem que pensar quando estiver aplicando a economia circular. Por exemplo, eu preciso utilizar matérias-primas naturais, né? Se possível, eu posso recusar, né, buscar outras alternativas, né? No design, né, que na área de projeto, é muito importante a reflexão crítica, que é por isso que vocês estão tendo essa disciplina, né? Para a gente pensar, né, no nosso meio ambiente. Eu já falei aqui de Boa Vista, Roraima, Amazônia, Brasil e planeta Terra, né? Reduzir, né, o máximo possível dos processos, reutilizar, reciclar, e o destino final é o mínimo de desperdício. Isso já é utilizado em algumas cidades e bairros, por exemplo, do Japão, né, que já desenvolveu um sistema de separação do lixo e de reaproveitamento muito, muito detalhado e que funciona. Então, esse seria um modelo
né, de desenvolvimento sustentável, uma economia circular que vários governos, várias organizações promovem ou tentam implantar, né? Só que aí essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela também acaba sendo vendida, né, como um grande sonho, como algo que todo mundo pode aplicar e que todo mundo vai se beneficiar, né? A princípio, a gente pensa que sim, né? Você percebe que a lógica dela para ter o desperdício mínimo vai ser benéfico para todo mundo, né? Só que, muitas vezes, as grandes empresas tiram vantagem, né, dos países em desenvolvimento, utilizando essas ideias de desenvolvimento sustentável. E aqui, né, o Ailton Krenak, que é um autor indígena, que eu estou citando aqui, ele fala um pouco desse mito da sustentabilidade, como se essa fosse a grande resposta que o Ocidente, né, está colocando, né, para a gente como o único caminho para a nossa vida na Terra, né? Mais de 7 bilhões de pessoas dentro desse planeta gigante. E aí ele questiona isso como uma espécie de falácia, mito, como algo que não vai se sustentar, que não vai ser sustentável de fato, né? E é importante criticar o desenvolvimento sustentável, né? Mas, de qualquer forma, ele é uma alternativa que os governos estão tentando colocar. E o Ailton Krenak é importante como pensador e como interlocutor, né? Como uma pessoa para a gente dialogar, porque a tribo dele, né? Os Krenak, vivem à beira do Rio Doce, lá em Minas Gerais. E eles foram Professor, diretamente... Oi, Gessi, pode falar. como é o nome dele mesmo? Ailton Krenak. Acho que dá para ler aqui, né? Tá, desculpa, é que eu sou um pouquinho cega. Obrigada. Eu vou escrever aqui também, que é muito bacana, sabe, as ideias que ele coloca, né? Ele me ajudou em alguns momentos, quando eu também estava sem esperança, digamos assim, né? E ele viveu esse fim de mundo, que foi a queda da barragem de Brumadinho, que atingiu diretamente a aldeia, né? O lugar que ele vive, o meio ambiente dele, né? O lugar da tribo, da ancestralidade dele. Foi soterrado por lama contaminada, e o meio ambiente, o meio que eles utilizavam para viver, né, para pescar, para colher, foi dizimado, né? E aí tem essa frase que eu achei bacana, porque ele é uma testemunha e é também uma pessoa que pensa soluções, né, para esses problemas que a gente está discutindo aqui, né? Ele é uma testemunha porque ele viveu isso, né? E ele também está buscando alternativas como pensador. E é muito bacana você trazer uma pessoa que a gente classifica como indígena, né, dentro do nosso sistema de conhecimento, mas que é uma pessoa que vive em contato direto com a terra, né? E esse conhecimento, então, começou a ser valorizado, né? Aqui, inicialmente, a gente tem uma fala de alguém que sofreu os danos, né, de Brumadinho, que o rio que era doce virou um rio de lama, um rio envenenado. E aí ele fala, o rio está em coma. E aí ele traduz, né, esse coma para a sociedade também. E aí ele fala, de certa maneira, as pessoas estão no mesmo estado simbólico de coma em que o corpo do rio está. Isso é bem bacana, porque várias tradições indígenas, né, pensam rios, floresta, lugares, montanhas como tendo uma realidade simbólica, como sendo seres vivos também, né? E aí, né, ele fala que tem dificuldade de falar nessa experiência sem se revoltar. E, ao mesmo tempo,
né, ele produziu um livro que é muito bonito, que é esse que está aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Essa é a capa dele, né? E a gente já pode até perceber que na identidade visual desse livro, né, não se utilizou nenhuma tipografia, né, já pronta. É meio que são letras recortadas, né? E isso foi feito para representar um pouco da originalidade do pensamento dele, né? E dentro desse livro tem uma série de histórias muito interessantes, ricas, e ele tenta, né, dar esperança para quem acha que nós estamos vivendo o fim do mundo, né? Esse fim da esperança, essa possibilidade de futuro que fatalmente vai chegar ao fim, já que o nosso modelo ainda é o de economia linear, que extrai, né, e depois joga fora o lixo, né? Então, ele meio que tenta nos dar, né, esperança. E aí ele fala que o mercado, que as grandes corporações falam muito no fim do mundo, que é para a gente desistir dos nossos próprios sonhos, né? E com esse livro, né, ele fala que foi uma provocação, né, falar que nós temos a possibilidade de adiar o fim do mundo, né? De refletir, de buscar novas formas de agir no mundo, né? E ele fala que cada um pode contar mais uma história. E isso, para mim, é muito bacana, né? E eu falo isso como designer, né? Como uma pessoa que projeta um mundo artificial, mas também como uma pessoa, como alguém que quer se encontrar nesse mundo complexo, que para a gente, né, que vive na Amazônia, tem outros matizes, para a gente que vive em Boa Vista tem outras relações, outros conflitos, outras visualidades, e a gente se depara com tudo isso ao mesmo tempo. Então, para mim, né, esse livro ajudou, e ajudou também a minha própria experiência, né, de vida, que trabalhei muito tempo no mercado, portanto, também dentro dessa lógica de economia linear, né, projetando impressos, identidades, livros, sem tanta preocupação com o meio ambiente ou com outras formas, né, de projeto, de realização do projeto, e que acabei optando pela pesquisa e pela docência, né? E a docência, né, essa atividade que eu estou exercendo aqui com vocês, é um pouco também uma ideia para adiar o fim do mundo, né? As pessoas falam que os livros, né, não podem mudar o mundo. O que muda o mundo são as ideias, né? E é isso que a gente faz, de certa maneira, no nosso curso, né? Que os professores tentam fazer e que a gente também faz, que é sempre continuar aprendendo, né? E ele também lançou um outro livro, que é A Vida Não é Útil, né? Que é um livro bem bacana também. São livros bem curtinhos, tá, gente? É fácil de ler e é muito poético, provocante, e essa provocação de que a vida não é útil, ele está chamando a atenção que a gente não precisa, né, correr atrás de tantas coisas, né? E tem essa frase no livro que eu achei bem interessante, né? Que meio que fala de um apocalipse, né? Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Então, a gente ainda está nesse caminho, né? A gente, sociedade, e individualmente a gente pode, né, ter nossas próprias ideias, contar nossas próprias histórias, né, para adiar o fim do mundo, para adiar a quebra, né, desse cenário que a gente chama de meio ambiente e que é um planeta também, né? E aí fica alguns questionamentos, né? Como é que nós podemos atuar nesse cenário, né? Eu tentei, aqui eu não sei se eu tive sucesso, né? Mas de falar do meio ambiente de forma ampliada, né? Eu falei do tempo presente, da contemporaneidade, né? Que a gente vive um tempo digital, a gente vive também no presencial, usa redes sociais, a gente também vive numa sociedade do cansaço, né?
que nos obriga a trabalhar tanto, e vivemos ainda assim na Amazônia, então, com um elemento natural muito presente, numa grande cidade, né, como Boa Vista, planejada, com algumas características que eu estou aprendendo a enxergar agora e que podem acolher uns, talvez afastar outros, a cidade pode auxiliar as pessoas a buscar seus sonhos ou pode fechar portas, né? Isso acontece com todos os lugares, né? E aí também eu pergunto, né, qual é a história que vocês, né, nós estamos escrevendo, vivendo, né, para adiar o fim do mundo. Então, lá no Classroom eu coloquei um arquivo que tem um texto do Ailton Krenak e também um artigo. Eu vou jogar no grupo de WhatsApp depois também para quem quiser olhar, né, ler um pouquinho mais. Né? E alguém falou aí que adoraria ter um livro dele. Né? Quem sabe eu não dou de prêmio, eu posso dar como prêmio final fazer um sorteio, né? Eu não sei quem foi que disse, mas eu suspeito de quem foi. Então, essa basicamente foi a nossa aula reflexiva de hoje sobre, né, meio ambiente. Nós falamos de design, né, de produção, hoje falamos de meio ambiente, sustentabilidade, de fim do mundo, de Boa Vista, né, de nós também, em alguma medida, e na próxima a gente vai desenvolver um pouco mais isso, falando de tecnologias que nós podemos utilizar, como o designer pode atuar nesse cenário que a gente viu aqui. Né? E, chegando ao final da aula, a gente já tem um trabalho que eu vou explicar aqui bem rapidinho. Né? É um trabalho super simples, a atividade vale 60 pontos, os outros 40 vocês vão ganhar quando eu colocar o formulário para vocês responderem. Né? Responder o formulário já ganhou 40. Né? Fazendo esse trabalho, né, eu vou avaliar o trabalho e aí vou dar uma nota de 0 a 60. Né? E que trabalho é esse? Vamos lá. Vocês têm que eleger, vocês têm que escolher 2 produtos, objetos. Né? O primeiro deles é um objeto que seja marcante, que seja importante para vocês. Né? É algo que vocês convivem, que vocês têm afeto, que ajudem a definir até quem vocês são. Né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo meu particular. Um objeto que eu pensei, né, dentro dessa dinâmica seria o livro, né, o objeto livro, que foi meu companheiro na adolescência. Né? Eu li muito na minha adolescência, depois, profissionalmente, eu fui trabalhar numa editora, foi algo inesperado, eu fui projetar livros. Né? Um pouco da minha área de pesquisa tem a ver com livros, e ele até hoje é um grande companheiro. Né? Então, né, dentro desse primeiro objeto, o meu seria o livro. O de vocês pode ser, não sei, né? Eu vou chutar algumas coisas aqui, por exemplo, quem se descobriu, né, desenhando, costurando, pintando, ou quem, né, começou a definir a sua personalidade a partir do momento em que começou a comprar sua própria roupa, né, a produzir os seus looks, e a roupa, né, pode ser esse objeto, esse produto que te acompanha, é companheiro e ajuda, né, você a ser do jeito que você é. Por exemplo, eu tenho certeza que algumas pessoas se identificam muito com veículos, né? Seja a bicicleta, porque você começou a andar de criança e a cidade é muito plana, facilita isso. Você teve aventuras, teve histórias como a bicicleta, moto, carro, né? Pode ser o próprio celular, o computador, né? Como essa grande janela aqui para o mundo, que permite o contato, a televisão. Né? Você só precisa dizer, olha, o produto é o produto do meu afeto, com o qual eu me identifico, o produto que é bastante presente na minha história é esse. No meu caso, é o livro. E aí, explicar por quê. Né? Eu estou dizendo, no meu caso, que foi porque ele me acompanha desde a adolescência,
e me ajudou em momentos difíceis, né? Como ajudou, né? Ele me colocou em outras histórias, outros lugares, respondeu questões que eu tinha na cabeça, no coração, abriu portas, trouxe outras questões e até hoje, né, está muito presente na minha vida. Inclusive, né, eu tenho um projeto artístico e nele eu desenvolvi alguns livros experimentais, né, livros de imagem, livros com pop-up, né, que é quando um elemento sai do livro, livros que brincam com outras situações. Então, meu próprio desenvolvimento, né, está junto desse objeto livro. E aí, o segundo objeto que vocês têm que escolher, né, é um objeto que, de alguma forma, um objeto do cotidiano de vocês, que dialogue, de alguma forma, com isso que a gente falou aqui, de economia circular, de desenvolvimento sustentável, né? Você pode olhar para a sua casa, quarto, trabalho e pensar e tentar identificar algum produto, algum objeto em que você percebe essa relação, essa preocupação, né? Que o designer, a pessoa que projetou, que fez, teve essa preocupação, nem que seja a embalagem reciclável, nem que seja o uso de um material biodegradável. E como exemplo, por exemplo, ou um exemplo que eu posso dar, eu vou tirar a apresentação aqui para ligar a câmera rapidinho, tá? Que aí eu vou mostrar esse objeto. Na verdade, o primeiro objeto, né, é um livro, está aqui, né? Eu já expliquei por que ele é um objeto que é muito importante para a minha vida, para a minha história, é o livro, beleza? E o segundo objeto, esse objeto do cotidiano, que tem relação com desenvolvimento sustentável, com economia circular, são cestarias indígenas, né? Eu tenho bastante, eu gosto muito, essa aqui inclusive tem uma cuia de tacacá aqui dentro, eu tenho, acho que eu trouxe de Manaus comigo porque eu gosto, né? E por que ele dialoga, por que esse objeto dialoga com a economia circular e com o desenvolvimento sustentável? É um tanto óbvio, né? Mas artesanato, né, é fruto já de um fazer manual, né? O fazer manual economiza energia, né? Fontes de energia, não precisa consumir eletricidade. Outra, a matéria-prima utilizada é uma matéria-prima que pode ser renovada, né? Palha, são fios, né, que são trançados e que podem ser renovados se você plantar ou se você fizer o manejo dele. Então, esse aqui, inclusive, esse pequeno vaso, acho que eu tenho há mais de 15 anos. Né? Eu gosto muito. Então, né, vocês vão ter que eleger dois produtos, né? E não só eleger, mas apresentar para mim e para os colegas, né? Como eu fiz aqui, de uma maneira bem espontânea e bem simples, sem se preocupar muito, né? Você pode fazer isso tirando uma foto e escrevendo, né? Explicando, ou você pode tirar uma foto e gravar um áudio falando, né? Então, você fala, né? O objeto que é bastante significativo para mim é esse, né? É uma tesoura, é algo que simboliza a maternidade, que simboliza a pesquisa, simboliza algo que eu gosto muito, que eu utilizo bastante. Você pode falar isso por áudio e mandar também para o grupo, né? Ou você pode gravar um vídeo, né? Um pequeno vídeo, como eu fiz aqui, mostrando o objeto e falando de maneira bem direta. Eu acho que é um trabalho simples, né? Mas é para treinar esse olhar, né? Para a gente primeiro perceber que a nossa vida, né? A nossa história, a história de cada um, né? Ela é construída também pelos objetos que a gente utiliza, né? E alguns objetos têm significados muito particulares para a gente, né? E é isso que eu estou tentando provocar, né? Que objeto seria esse na história de cada um de vocês? E depois, né?
perceber que a grande maioria dos objetos que a gente utiliza veio dessa economia linear em que não há preocupação desse retorno. Então, onde nós encontramos produtos que tenham, né, de alguma forma, essa preocupação, né? Por exemplo, algumas empresas de cosméticos, né, têm, né, a política de retorno, né, de utilização de refil. Você pode utilizar isso como exemplo, uma embalagem reciclada, né? Então, você apresentaria esses dois produtos, foto por escrito, foto áudio ou em vídeo. E a gente tem que receber isso no grupo para cada um de nós conhecer, né, os objetos que povoam a nossa vida e que, de alguma forma, tentam dar uma resposta para essa dificuldade que a gente tem de adiar o fim do mundo. E, para finalizar, a Cris, na última aula, me provocou, né, falando de que não ia ter prêmio, e eu posso, né, esse aqui é um livro que se chama Solo, não sei se dá para ler, é um livro que eu fiz, é um desses livros experimentais, e ele dialoga com essa questão que a gente está vendo na disciplina, né, de desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que 3 exemplares aqui comigo, e ao final da disciplina, eu posso eleger 3 pessoas, ou eleger 2, né, que eu considere que desenvolveu um trabalho legal, que participou das aulas, e sorteio um também, tá? E talvez eu possa pensar em sortear esse aqui, que é um livro muito bacana, viu, gente? É um livro muito bacana. Por favor, professor, por favor. Ele também. Eu só não vou sortear os meus cestos, viu? Mas os livros eu acho que é legal, né? E é uma forma também de fazer a informação circular e de a gente dialogar com essas questões. Beleza? Eu acho que hoje eu consegui dar uma aula um pouquinho mais rápida, né? Ficou dentro de 1 hora, e eu espero que tenha sido, né, interessante, que tenha contribuído para vocês. Tá? E esse trabalho a gente tem até a semana que vem para entregar. Tá? Mas, a princípio, só olhem, só pensem e tentem identificar que objetos são esses, né? Um objeto de desejo, um objeto com o qual eu me identifico, que é importante na minha história, na minha vida, que simboliza algo muito importante para mim, e um outro objeto que tenha alguma relação com reciclagem, reaproveitamento, economia circular, desenvolvimento sustentável. Pode, inclusive, ser um outro objeto de artesanato que você tenha, né? Uma reutilização de alguma coisa que você fez no jardim, né? São muitas coisas, inclusive um produto que seja, de fato, preocupado com a reciclagem, que utilize, né, matéria-prima reaproveitada ou reaproveitável, e que indique lá, olha, esse material é biodegradável, uma embalagem, né, algumas embalagens, inclusive sacos plásticos, né, eu já peguei um que tinha uma informação lá dizendo que aquele plástico era um plástico com uma tal composição que se degradava mais rápido que os outros, né? E aí você já tem esse indício, né, essa preocupação e essa escolha por pensar no mundo de forma sustentável, ou pensando que os recursos vão se esgotar e que nós vamos continuar vivendo num mundo em que a gente não vai se alimentar de dinheiro, né? A gente não vai se alimentar de dinheiro. Então, é preciso, né, ter essas preocupações no nosso projeto e também na nossa vida. Beleza? Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Eu sei que já ficaram animados com os prêmios, espero que sim, né? Se eu pudesse, eu daria um para cada um, né? Eu vou parar a gravação logo para facilitar para os colegas que não estão aqui.